madrugada e mostra em sonhos, preciso for. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos abundantemente. O título da nossa mensagem de hoje é Guerreiros da Fé. Aleluias. Queridos, em Hebreus, nós observamos várias passagens, mas uma delas falam com respeito aos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. E eu queria que você, no capítulo de número 11, Hebreus, capítulo de número 11, aí na sua Bíblia, o Novo Testamento, você localizasse e acompanhasse junto comigo nesse instante, através dessa palavra. Talvez você está um tanto que desanimado, um tanto que esmorecido, mas entenda uma coisa: gente, na vida nada vem fácil. Tudo o que queremos, né, e almejamos conquistar, vem com esforço, vem com muito empenho, porque o que vem fácil, vai fácil. Nós temos que aprender que o reino de Deus é tomado por esforço, e sem, meu irmão, esforço é quase que impossível, né, nós entrarmos no reino de Deus. Eu queria que você observasse Hebreus 11, versículo 1 em diante. Diz a senhora: a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aqui nós já temos uma lição, tá? A Bíblia aqui, ela nos mostra que a fé é uma certeza daquilo que esperamos. O que é que eu espero? O que é que eu quero alcançar? A fé é certeza que o que eu quero vou conseguir. Daquilo que espero, é a prova das coisas que não vemos. Eu não vejo, mas a minha fé me prova que eu irei conseguir, que eu irei conquistar. Escute algo. Deixa eu falar algo para você. Escolha bem as suas guerras. Querido, escolha bem as suas lutas. Tem pessoas que elas dizem: Senhor, eu vou lutar por isso, eu vou lutar por aquilo. Eu digo por experiência própria. Quantas são as vezes que eu, estou me referindo a mim, a Devaldo Oliveira, que eu disse que iria batalhar por algo e de repente isso eu coloquei de lado, descartei, não quis ir até o final. Não tenho vergonha de dizer que abri mão de muitas coisas. Mas, querido, se nós estamos na fé, e a fé é certeza, então não tem espaço para dúvida, não tem espaço para o medo, não tem espaço para o desânimo. Ele diz que é a prova, a fé me prova, tá? Que aquilo que eu não estou vendo mudança, eu não estou vendo transformação, eu não estou vendo talvez o que eu tanto almejo,
mas a fé me prova que está lá, que existe. E ele diz aqui, por meio dela, por meio da fé, os antigos receberam bom testemunho. Isso é tremendo, viu? Os antigos obtiveram um bom testemunho. A Bíblia contém seções especiais para temas, para determinados temas. E aqui em Hebreus, capítulo 11, é uma página dedicada aos heróis da fé. Suas histórias são inspiradoras. Elas abordaram suas chamadas, os comportamentos, a obediência, os gestos de bravura, a renúncia, a fé era destacada nesses homens, tá? E nós temos que tomar isso para nós e usarmos essa ferramenta que Deus nos concede, que Deus nos entrega. Aí ele começa aqui, ó. Vamos lá. Versículo 3. Pela fé, entendemos, estou aqui com minha Bíblia, você pode acompanhar, anote, depois você vai deixando o Espírito Santo dirigir. Eu estou trazendo apenas uma direção, mas Deus pode falar para você de uma forma específica. Ele diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Rapaz, o universo foi formado pela palavra de Deus. Aí ele diz, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Nada existia, meu irmão. Mas pelo fato de Deus ter falado, usado a palavra, o verbo você sabe que é Jesus, né? Ele é a palavra encarnada. Ele estava no princípio criando todas as coisas e de repente ele agora está, querido, visível para os homens, mas ele estava ali formando tudo que existe, tudo que se vê. E pela palavra você também pode, querido, dar vida, tá? Pode dar, como é que eu posso dizer? Qual é o termo certo? Você pode dar origem, você pode dar agora forma, glória, é isso mesmo. Você pode dar forma ao seu milagre. A fé que garante isso para você. Talvez alguém disse para você assim, não tem jeito. Você não, olha, se eu fosse você esquecia, eu deixava isso para lá. Se eu fosse você, olha, tá, é melhor esquecer, é melhor você fazer outra coisa. Talvez foi essa palavra que te deram. Mas a tua fé, o que a tua fé te faz? O que tua fé te aponta? O que tua fé está dizendo? Querido, a fé, ela é a certeza. Pode qualquer pessoa dizer outra coisa para você, tá? Mas se a sua fé te dá certeza, lute, persevere. Não permita que as pessoas venham dar para você uma sentença. Você sabe que tem muita gente que está aí morrendo de véspera, né? O médico falou, olha, arruma, se prepara, dá notícia aí para a família, você tem 6 meses. Eu já vi tanto isso. E o cabra vai, meu pai mesmo, quando eu nasci, vou fazer 41 anos agora, dia 17 de maio. 41 anos vou fazer. Minha avó disse que quando eu nasci, meu pai falou assim para ela, olha, cuide dele, olha, crie ele como se fosse seu filho, porque eu não vou ver ele crescer. E disse que ia morrer, porque teve uma sentença, né? Foi dada para ele. E está aí, já viu os netos, me viu crescer, viu os netos nascerem, os netos crescendo, está lá, vivo. E eu pergunto, talvez você tenha essa experiência, você já viu situações acontecendo. Quantas pessoas te deram uma sentença negativa, uma sentença de morte, de ruína e de desgraça?
Querido, a última palavra do Senhor é dele. Aí você vai se deixar levar pelo que o homem está dizendo para você? Você prefere isso? A fé é certeza. O universo foi formado através da palavra. Tudo que existe foi por intermédio dele, da palavra. O Senhor, o Verbo encarnado. Tá? Meu Deus do céu. Aí ele diz assim, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Aí ele continua dizendo aqui, ó. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda ele fala. Interessante isso aqui. Quer dizer que a fé, ela faz a diferença mesmo após a morte. Puxa vida, o que eu posso dizer com isso? Hoje as pessoas, para imortalizar alguns indivíduos, né? Elas criam esculturas, estátuas, um busto. Verdade? Elas colocam placas. São placas. Nome de lugar, nome de rua, com o indivíduo que fez história, não é assim? Mas olha, o que imortaliza uma pessoa, biblicamente se falando, é a fé que ela tem. Mesmo depois de morto, está escrito aqui, não sou eu que estou inventando, está aqui. Embora estivesse morto, por meio da fé ainda fala. A fé de Abel, ela foi superior, ela foi tão agradável que até hoje, essa oferta ecoa. Que maravilha, hein? Querido, a fé empregada, ela revelada diante de Deus, ela se torna, como é que eu posso dizer? Se torna eficaz. Talvez você está agora me ouvindo e você disse, eu perdi a fé. Eu perdi a fé, pastor. Não, ainda existe a fé aí. Deus, ele te colocou, tá? Uma fé. Talvez ela esteja adormecida. Mas olha, um guerreiro, ele pode até ficar sem lutar, mas ele tem inserida, tá, na mente as suas habilidades. É como andar de bicicleta, gente. Depois que aprende, nunca mais se perde o jeito. Você pode passar um tempo sem andar de bicicleta, mas se você tiver a necessidade de fazer isso, você vai andar e vai tirar de letra. Daqui a pouco você vai voltar à agilidade e vai sair bem. Existe uma fé em você. Existe uma fé. E ele diz assim, ó, versículo 5, e pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Puxa vida, hein? O que a fé não faz? Faz com que um indivíduo, mesmo depois de morto, tá, seja lembrado. E alguns nem experimentam a morte. De modo que não experimentou a morte e já não veio encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Espera aí. Puxa vida. Como que eu agrado a Deus, pastor? Sabe como? Através da fé. A sua fé, ela agrada a Deus. Deus se agrada de indivíduos de fé. Tu pode estar vivendo o pior momento da sua vida, turbulência, problemas, adversidades, sofrimento, tristeza, lutas terríveis. Mas olha, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque, ele agradou a Deus.
por meio da sua fé, agradou a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima de Deus, quem que se aproxima de Deus, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu nunca vi uma pessoa buscar Deus e não ter recompensa. Muitas pessoas, elas estão aí talvez reclamando: pastor, eu tenho orado, eu tenho feito, eu tenho me empenhado, eu tenho procurado fazer a minha parte e nada acontece. Querido, tua hora vai chegar. Não há mal que dure para sempre, rapaz. Não fique escutando aí as vozes do contra. Não fique escutando aí as vozes do não vai dar certo, que vai dar errado, que não vai se cumprir, que não vai acontecer. Pare de ouvir isso. Agrade a Deus por meio da sua fé, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O versículo 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Querido, todas as pessoas, uma coisa que eu não admito é isso, tá? A Bíblia nos fala que nós vamos contra a contramão da vida. Ah, mas a maioria disse isso. Eu não sou da maioria. Eu não sou da maioria. Aprenda isso. Algumas pessoas, elas vão com a voz da multidão. Pastor, como assim a voz da multidão? Vou explicar para você. A multidão nem sempre está com a razão. A multidão muitas das vezes falha, porque a multidão crucificou Jesus. Gente, tem pessoas que dizem, tem um ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Mentira, rapaz. O povo disse crucifica. Quer dizer que a voz do povo era a voz de Deus? Crucifica. A maioria mandou crucificar. Jesus direito, Jesus correto, mandaram crucificar ele. O que faz com Barrabás? Um agitador, um criminoso político. O que eu faço com Barrabás? Solta Barrabás. E Jesus, crucifica. Peraí, era para soltar Jesus e crucificar Barrabás, mas o povo fez o inverso. Querido, não vá ouvindo a multidão não quis seguir Noé. Noé falou, olha, vai haver um dilúvio, e não quiseram. Ah, porque está sozinho. Aí é que está. Porque Deus, tá, gente? Ele contraria tudo e todos. Meu Deus, tem gente que não questiona as coisas, né? É Maria vai com as outras. Eu não sei se é um defeito meu, não sei se é qualidade, mas eu sou muito chato, no sentido de contrariar. Eu gosto de questionar, eu gosto de ter minha opinião formada. Às vezes a pessoa, mas tu não está vendo que é assim, assado? Não, não estou vendo assim não, eu vejo diferente, eu tenho uma ótica diferente. Eu não sou obrigado a concordar com você, ou com ou com outra pessoa, quem quer que seja. Tem gente que é assim, quando alguém contraria, quando alguém contesta ela se chateia. Querido, aprenda isso. Você não é obrigado a ir no movimento, né? Acreditar ou seguir os outros. Ah, porque não é assim. Não é. Você tem que ter personalidade. Você tem que ser autêntica. Tem que aprender a ser autêntico. Não concorda e pronto. Ah, mas todo mundo concorda. Mas eu não sou todo mundo, gente. Eu lembro que na escola, uma vez, o professor de matemática colocou lá uma conta. E interessante, ele falou, quem responder, ele não explicou como responder. Ele falou, quem responder, eu dou um ponto. E ele colocou no quadro lá e falou, responde, só quero que você responda.
Então, ele falou, quem responder ganha um ponto. Aí, ele pediu que a gente respondesse, cada um lá no quadro ia, colocava lá da sua maneira, e sei que ninguém conseguiu responder. Aí ele falou, então vou fazer o seguinte, eu dou 2 pontos para quem responder. Aí isso aqui começou a me inspirar. Eu falei, professor, se o senhor der 3 pontos, eu respondo. Aí ele falou, então tá marcado. Quem? Professor Fernando de matemática. Então quem responder vai ganhar 3 pontos. Então fui lá, lógico, no caderno, comecei a tentar. Daqui a pouco eu cheguei a uma conclusão. E cheguei para lá, ele deu uma resposta. Cheguei para o final, os finalmente. Interessante que eu fiz o cálculo todo na cabeça. E quando eu chego lá, entrego para ele, ele olhou, mas você arrumou isso aonde? Falou, na minha cabeça. Não, você viu algum livro? Falou, não tenho livro nenhum. Na época eu só estava com um caderno, mostrei para ele. Ele folheou, procurou, ele falou, não, é impossível, você não ia saber responder isso. Falou, respondi, tá certo ou tá errado? Ele falou, tá certo, mas quando você pegou isso aí? Você veio aqui na outra aula, você foi na outra classe e ficou questionando. Falou, professor, eu respondi, tá aqui. Mas me diga como você chegou. Aí eu passei para ele, falou, é impossível, você é repetente. E começou aquela história toda, aquela... E eu nunca fui bom de matemática, é o básico, né? Mas eu consegui responder, ele ficou abismado. Ele ficou meio que espantado. Isso foi uma coisa à parte, viu, gente? Nunca fui um bom aluno de matemática, eu gostei sempre de outras matérias, né? Geografia, história, português, ciência, essas coisas, sempre gostei. E matemática dava para passar na média. Mas o que eu quero dizer? É que nós temos que aprender, gente, a encarar desafios. Nós temos que aprender a questionar. Nós temos que aprender a encarar, a enfrentar. Não ceda à imposição da maioria. Se você, dentro de você, tem uma ideia, um ideal, e você tem certeza que vale a pena, vá, lute, arregace as mangas, vá em frente. Você tem que ter objetivos. Lute pelos seus objetivos. A fé é isso. A fé, querido, ela destaca bravuras. A fé destaca valentia. Tem um texto em Joel, capítulo 3, versículo 10. Joel, capítulo 3, o versículo de número 10. Você pode ler. Vamos ler o 9, a partir do 9. O versículo, capítulo 3, Joel 3, versículo 9. Sendo assim, proclamai isto entre as nações, preparai-vos para a guerra. Opa! Prepare-se para a guerra. Convocai os guerreiros. Juntem-se todos os homens de guerra e ataquem. Olha que coisa. Aí ele diz, forjai espadas das relhas, dos vossos arados, e lanças das vossas podadeiras. Encoraja o fraco, dizendo, sou um valente. Aleluia. Tem uma tradução mais antiga, arcaica, que diz, diga ao fraco, eu sou forte. Suscite aí, querido, dentre os fracos, valentes de Deus. Apressai-vos e vinde todas as nações em redor, e ajuntai-vos, tá? Ajuntai-vos, ó Yahvé, porque faz descer para lá os teus guerreiros. Diga glória a Deus. Querido, você é um guerreiro nato. Você vai perder para a tristeza, você vai perder para a miséria, você aceita perder para a doença, você aceita perder para esse problema que você está vivendo, você aceita perder? Eu não aceito.
Eu não aceito perder para o diabo. Não aceito. Ah, pastor, mas está muito sério. Não aceito. Pode passar uma semana, um mês, um ano. Eu vou continuar não aceitando. O problema é que as pessoas ficam na zona de conforto, né? E elas vão se acostumando com o problema. Muitas das vezes, eu fico planejando aqui, com meus botões, né? Uma maneira de sair daquela situação. De sair daquele problema. De sair daquela adversidade. Querido, Deus está procurando valentes que busquem uma saída, que busquem uma maneira de resolver as suas questões, uma maneira de sair da adversidade. Mas como? Como, pastor? Me diga aí, como que eu faço? O que eu faço? Tem uma situação que o Senhor, Ele nos ensina, né? Com respeito à fé. A fé vem por ouvir, tá? E ouvir o quê? A palavra de Deus. Enquanto que a dúvida também vem por ouvir. E ouvir o quê? As palavras de derrota, as palavras de dúvida. Romanos 10, 17. Se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a dúvida vem quando eu ouço as palavras que não são de Deus. Como consequência, a fé vem por ouvir e ouvir as palavras de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé aumenta. Gente, na hora da crise, pegue a sua Bíblia, leia, se inspire com pessoas que venceram, o coxo que andou, o paralítico que andou, o cego que enxergou, a hemorrágica que a hemorragia estancou, o doente que foi curado, o mar vermelho que se abriu. Quem está entendendo? O fogo que desceu do céu quando Elias clamou. A fé vem por ouvir a palavra. E a dúvida, e o medo, e a incerteza é quando você escuta pessoas que não tem nada de Deus para te oferecer. Larga desse homem, esquece dessa mulher, deixa, sai do emprego, porque fulano isso, que aquilo, e a pessoa fica bombardeada de palavras de derrota. É um bombardeio. Deus está precisando de pessoas que vêm forjar espada da rera, do arado e das podadeiras. São instrumentos de agricultura. Deus está dizendo, olha, prepare armas desses instrumentos de agricultor. É improvável. Como que pode? Como que pode? É impossível. Eu vou dizer uma coisa para você, gente. Lucas 1,37. O impossível dos homens é impossível para Deus. Talvez as pessoas não esperam nada, né? Nenhuma valentia, nenhuma coragem de meros agricultores. Mas o Senhor está vendo aqui em Joel 3,10 possibilidade para qualquer pessoa, mesmo sendo fraco aos olhos humanos, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Às vezes dá vontade de parar, né? Porque nós temos visto os problemas aumentarem na família, no casamento, na vida sentimental, na vida financeira. Inclusive teve uma irmã aqui, não vou falar o nome, mas ela pergunta, pastor, como aumenta a minha fé? Acabei de responder, né? A fé, ela é aumentada quando nós ouvimos a palavra de Deus. Deixamos de ouvir as palavras de derrota, de pessoas que não têm nada para nos acrescentar, e começamos a ouvir a palavra de Deus, tendo certeza, mesmo tudo estando complicado ao seu redor, você diz assim, não vai dar certo. O coração está apertado, dizendo assim, tem jeito mais não, mas a tua boca está dizendo, vai dar certo. Assim como pensei
Está escrito, viu? Assim como pensei, sucederá. Ô glória! Que maravilha, hein? Assim como pensei, sucederá. Quantas pessoas, elas pensam na derrota e a derrota vem. Elas pensam que vão ser demitidas e são. Elas pensam que o casamento não vai dar certo e dá errado. E realmente acontece. Isaías 14, 24. Encontrou? Abre aí. Isaías 14, 24. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Opa, o que você pensa acontece. Eu até falei essa semana aqui no pátio, tá? O nosso amigo Jó, ele exatamente descreveu isso. Ele descreveu exatamente isso. O que eu temia me sobreveio. O que eu receio me acontece. Que coisa, hein? O que eu temia me sobreveio. O Jó falou isso. Pastor, falou mesmo? Foi. E o que Jó tinha medo, hein? Jó 3, 25. O que Jó perdeu? O que ele temeu sobreveio. O que ele receou aconteceu. Ele tinha medo de perder o dinheiro, prosperidade. Ele tinha medo de perder a família. Ele tinha medo da esposa se tornar uma mulher que ficasse contra ele. E tudo que ele temia sobreveio, aconteceu. Jó 3, 25. Exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre minha cabeça, e o que eu mais me dava medo me veio assombrar. Esse é um texto mais recente da Bíblia King James, mas tem um texto em outras versões que basicamente é a mesma coisa, só muda algumas palavras. O que eu temi me sobreveio, o que eu recebi me acontece. Jó 3, 25. Em Isaías 14, 24, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Querido, essa é a nossa fé, esse é o lema. Ele já jurou, ele já determinou. Quem? O Senhor dos Exércitos. Se você ficar pensando em derrota, vai ter derrota. Se você ficar pensando em fracasso, vai acontecer fracasso. Gente, eu estava vendo uma matéria, eu mostrei essa semana o pastor Marcelo, e mostrei para algumas pessoas. Tem uma faculdade, olha o que ela fez. Colocou pessoas, um grupo de pessoas de oração, orando por um indivíduo doente. Aliás, alguns indivíduos doentes. E colocou outro grupo sem oração, outros doentes, outras pessoas enfermas sem nenhuma oração. Não avisou os enfermos e nem avisou também as pessoas que oravam quem seriam elas. Apenas disseram que as pessoas estariam no hospital em tal lugar. A orientação foi essa. E a pesquisa apontou que todas as pessoas que estavam debaixo de oração melhoravam. Enquanto que as pessoas que ficaram sem oração, elas continuavam com um quadro complicado. Olha que coisa séria. Rapaz, isso foi uma pesquisa séria. Uma pesquisa séria. Quantas pessoas hoje, elas não entenderam que a oração, ela tem poder para mudar o teu quadro de vida. A oração da fé, tá? A oração da fé, gente. Sobre a oração da fé que ajudou na recuperação de enfermos. Pesquisa na internet, está disponível. Está muito disponível isso. Alguns pacientes foram diagnosticados com melhora. Meu amigo,
A fé, ela nos leva onde a gente quer. O segredo é você abraçar essa fé. Mas pastor, minha fé é tão pequena, pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Escreva a história de fé, gente. Se você ler o texto, você vai ver que cada personagem citado aqui em Hebreus 11 deixou marcado na história a sua fé. Fala de Jacó, dos patriarcas, né? De Isaac, de Moisés, de Abel, de José. Fala de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Querido, a fé, ela nos impulsiona. A fé, ela nos muda. Ela transforma a nossa história, a nossa situação. É difícil. Mas, querido, quem disse que seria fácil? Quem disse para você que seria fácil? E tudo que vem com dificuldade, a gente dá mais valor. Ah, meu amigo, eu acredito que portas se abrirão. Pastor, mas como vai abrir? Como eu não quero nem saber, eu só quero saber que vai abrir. Anote aí o que eu estou falando para você. Vai mudar a minha vida sentimental. Escute, às vezes a gente está pedindo, dando murro em ponta de faca, gente. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Ah, se eu tenho que ser desse jeito. Pare de orar dessa maneira. Comece a orar, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Realiza a tua bênção na minha vida sentimental, conjugal, financeira. Mostra o que o Senhor quer para a minha vida, Pai. Deixa eu contar uma história para você aqui. Lembrei agora do nada. Muita gente sofre nessas áreas, né? Financeira, sentimental, saúde, são áreas chaves. Aí tinha uma mulher que ela falou que o marido dela pegou as malas, foi embora para casa da amante. E ela desesperou e chorou e ficou desesperada. Ah, pastor, porque eu amo ele e ele fez isso comigo e me traiu e eu vou lutar por ele e eu não vou desistir. E ficou naquela batalha, né? Aí eu li para ela, isso ela pediu orientação quando foi na palavra. Olha o que Deus deu para mim. Como saberás, mulher, se ganharás o teu marido? Olha, essa passagem, ela foi dirigida na palavra. Eu não sabia do problema dela, não sabia da situação dela, mas Deus me deu 1 Coríntios 7,16. 1 Coríntios 7,16. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó homem, se salvarás tua mulher? Cada um viva conforme seu chamado. Não estou inventando nada aqui não, viu? 1 Coríntios 7,16. Cada um viva conforme seu chamado. Rapaz, o negócio é sério. Aí eu falei, o cara te traiu. A Bíblia fala que por motivo de traição a mulher tem direito de se separar. Ou o homem também, né? 1 Coríntios 7,16. Isso aí vai puxar a orelha de muita gente. Muita gente vai ficar agora numa situação, né? Vai ficar meio, puxa, eu nunca tinha lido isso. Como é que você sabe que você vai salvar ele? Tem gente que quer salvar, fulano está nas drogas. Ah, pastor, Deus me deu essa missão. Ah, pastor, Deus me deu essa incumbência. Gente, não fica arrumando problema para você, não. Deixa Deus dirigir. Deixa Deus fazer. Aí ela, pastor, o que eu faço então? O senhor me deu essa palavra? Eu trouxe a palavra para você. Eu trouxe a palavra para toda a igreja. Mas serviu para você. E então o que o senhor me orienta? Orienta você a descansar em Deus. Deixa Deus trabalhar. Ele quer ir embora? Traiu você? Deixa ele ir. Deixa ele seguir o caminho dele.
entrou com o divórcio, ele, o marido, né? O cara errou, o cara foi morar com outra, entrou com o divórcio, foi embora. Foi embora. Irmã, fica preocupada não. Passou 10 meses, 11 meses, 12 meses, 1 ano e tantos meses. Daqui a pouco aparece um senhor na vida dela. O senhor pode falar, né? Tinha 2, 3 anos de diferença desse homem para ela. E começou a dizer que gostava dela, se importava com ela. Mas pastor, ele não é crente. Ela falou, irmã, deixa as coisas fluírem. Às vezes a gente fica nessa, né? Deixa as coisas acontecerem. Se é de Deus, ninguém para, ninguém pede. Se não for de Deus, Deus tira. Ora a Deus, Senhor, dá sabedoria, me dá discernimento e tal. Aí o homem ficou sabendo que ela era crente, que era uma mulher séria, que era uma mulher direita, e falou, ora a Deus, ore, peça para Deus dar direção. E ele começou a frequentar. Ah, pastor, ele só está indo por causa de mim, só para me ganhar. Foi, irmã, deixa de precipitação, deixa Deus trabalhar. Aí daqui a pouco, o homem se batizou, o homem começou a ser dizimista, a ser ofertante. O homem começou a mudar. E ela entendeu aí que tinha alguma coisa diferente nesse homem. Começou a namorar, começou a fazer tudo direitinho. Ela mesmo tendo passado por um casamento, mas ele respeitou os princípios. Ah, pastor, não dá tempo de namorar mais não. O problema é que muita gente sofre por conta disso, né? Ah, vamos morar junto. Eu já não tenho idade para namorar. Namoro é conhecimento. Tem gente que nem conhece a pessoa, vai morar junto, quebra a cara. Quebra a cara. Conhece o cidadão, conhece direitinho, mas depois você toma outro passo mais sério. Aí, olha o que acontece. Namorou, noivou, e 1 ano casou. Querido, essa história já faz mais de 15 anos. Aí o antigo marido quebrou a cara com a amante, pediu para voltar. Aí ela, pastor, tá vendo? Eu não esperei. Aí eu falei, tu não esperou? Deixa de ser besta. Deus te abençoou com um homem que chegou na tua vida, mudou a sua história, honrou você, cuidou dos seus filhos. E tu está querendo se arriscar por um homem que tu nem sabe se vai salvar ele ou não. Está aqui, ó. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó homem, se salvarás a tua mulher? Como é que você sabe? Deixa Deus trabalhar. Moral da história. Aquele homem cada vez pior. Aí eu falei, você ia voltar para ele. Na mesma rotina, lógico, para toda regra existe uma exceção. Eu não estou trazendo uma doutrina aqui que você tem que fazer, você tem que seguir Deus. Mas como é que eu vou saber, pastor? Meu irmão, você vai sentir. Deus vai te conduzir para as coisas. Está conseguindo entender? Assimilar? Seja um guerreiro, viva a fé, viva a certeza. Deus colocou no seu coração, porque Deus não... Tem gente que acha que o pastor é só ele... Perdão, quase que não sai. Tem gente que acha que é só o pastor que tem direção de Deus. Querido, o véu foi rasgado. Hoje Deus fala com você, com o pastor. Nós somos sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa. Ele fala comigo, fala com você agora. Você tem que estar aberta para querer ouvir Deus. Porque às vezes Deus fala e a pessoa fala, não, isso foi Deus, não. Por quê? Porque muitas das vezes contraria o teu desejo, contraria a tua vontade. Querido, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. O homem que não sabe o seu tempo determinado. Tu fica insistindo numa coisa que não vale a pena, aí tu vai sofrer. Ah, pastor, escute. Às vezes a gente é guiado pelas emoções. Somos guiados pelas emoções e não por fé. A fé não falha, mas a emoção falha. Ah, porque eu amo ele.
às vezes é paixão, às vezes é costume, às vezes é um monte de coisa, menos amor. Eu quero que você se torne um guerreiro. Você não precisa de homem. Mulher, você não precisa de homem. Você precisa de Deus. Homem, você não precisa de mulher, você precisa de Deus. Se você tiver Deus, Deus vai preparar o homem certo para você. Se você tiver Deus, Deus vai preparar a mulher certa para você, o emprego certo para você, a empresa certa para você. Ele vai te dar tudo, vai te fazer feliz. Sabe uma coisa? Eu vou cuidar de mim. E no momento certo, na hora certa, Deus vai dar. Não é bom que o homem viva só, mas também não é bom ficar acompanhado com uma pessoa que não te valoriza. Pois, mais uma vez, como saberás se salvarás teu marido? Como saberás se salvarás tua mulher? 1 Coríntios 7,16. Às vezes a gente está insistindo, né? Dando murro em ponta de faca, ao invés de seguir Deus, o que Ele nos orienta. Querido, Deus, Ele estabelece, Ele prepara tudo. Muitas das vezes, é como disse lá em Isaías, né? Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Meus caminhos são mais altos. Isaías 55, 9. Dá uma olhadinha. Isaías 55, 8 e 9. Já leu esse texto? Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Não importa quanto nós tentamos perceber a majestade de Deus, Ele continua sendo Deus, e nós não somos e nem devemos sempre lembrar, né, do que Ele tem para nós. Tem um texto que me chama a atenção, um texto que diz assim: o que eu faço agora, o que eu estou fazendo agora, tu o saberás depois. Já leu João 13:7? Já conseguiu ler esse texto? Porque tem gente que já ouviu falar muito, mas não sabe onde está escrito, né? Não sabe onde está escrito. João 13, versículo 7. Respondeu Jesus: o que eu faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Mais tarde tu vais saber o que Deus quer para a sua vida. Queridos, eu poderia ficar aqui até as 4 da manhã falando só sobre isso. Você é um guerreiro, você é um valente, você é uma mulher de fé. Você está passando por lutas, você está passando momentos difíceis, mas Deus te escolheu para fazer algo grande. Só não se precipite. Deixa tudo fluir naturalmente. Eu digo isso porque serve para mim também, que às vezes a gente quer colocar a carroça na frente dos bois e dá errado. Se decepciona. Mas creia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.